planejamento de produção, planejamento de demanda, planejamento de materiais e planejamento de estoques, estes 4 pontos estão conectados, perfeito? Falei de H2G, horizonte de tempo, granularidade de tempo e granularidade da análise. Quando você mistura tudo isso e aí coloca outras informações aí nesse pacote, outros dados, isso gera um resultado gigantesco em uma operação. Ao que é misturar tudo isso? Tá? Eu vou trazer alguns exemplos aqui, só para isso ficar palpável, para você entender como a mistura de tudo isso traz muito mais resultado. Primeiro ponto, planejamento de demanda. Se você está fazendo um planejamento de demanda, ele tem que ter um horizonte maior. Tá? Primeiro ponto, conectei planejamento de demanda com o horizonte. Ele tem que ter um horizonte maior. Dependendo do tipo de negócio que você tem, do modelo de negócio que você está operando, daqui a pouco eu vou entrar em modelo de negócio, o nível de detalhe da sua previsão de demanda, ele pode ser um ou outro. Tá? O que é esse um ou outro? Ou você precisa entrar no detalhe do produto que será vendido, isso é um tipo, é uma forma de prever a demanda, ou você não precisa entrar no detalhe do produto que será vendido. Você tem um mix ali de produtos que serão vendidos, e aí com este mix de produtos, esse dado ele já é mais do que suficiente para você conseguir dimensionar a sua capacidade com antecedência. E por que eu estou falando isso? Tá? Perceba que eu peguei demanda, peguei horizonte e conectei com granularidade da análise, que é o nível de detalhe que você está entrando ali na sua previsão de demanda. Eu conectei essas 3 coisas. E por que eu conectei isso? Porque, dependendo do tipo de operação que você tem na mão, você não precisa ter um grau de detalhe tão grande na sua previsão de demanda. E por que isso é crítico? Porque eu vejo muito profissional falando, eu não consigo prever a demanda varia demais, eu tenho muita dificuldade para prever quanto será vendido. Mas você precisa prever nesse nível de detalhe? Isso é necessário? Ou você consegue construir a sua projeção de demanda, então você tem uma visão ali de quanto será vendido. Através disso, você constrói uma inteligência de consolidação dos dados e conecta isso ao seu modelo de capacidade de produção. Você não precisa do detalhe, entende? Eu sei que é difícil compreender isso numa live aqui de 1 hora, mas tente compreender o que eu estou falando aqui. A sua inteligência, na hora que você conecta todos esses pontos, pode te levar para um resultado muito maior, tá? Com muito mais precisão aí na forma que você faz o dimensionamento de capacidade. E o mesmo vale, eu vou fazer mais uma conexão, eu falei que eu ia trazer exemplos aqui, eu vou fazer mais uma conexão aqui. O mesmo vale para o planejamento de materiais. Tem muita operação que roda todo o planejamento de materiais pensando em MRP. E lembrando o que é MRP? Materials Requirement Planning, planejamento dos recursos materiais. O que é o MRP? Você tem um produto, tá? Esse produto ele consome alguns materiais, então ele tem uma lista técnica ou um Bill of Material, que é uma lista técnica, então o produto consome tais materiais. Pegar, por exemplo, essa caneta Bic aqui, ó, vai uma tampa, depois vai a tampinha aqui de trás, vai a carga da caneta. Isso aqui é um produto super simples, né, obviamente. A câmera que eu estou olhando aqui é um produto super complexo, tem várias partes. Então a lista técnica, o Bill of Material dessa caneta é super simples. O da câmera que eu estou olhando aqui é super complexo, tem vários materiais. E as empresas olham para o planejamento de materiais pensando em MRP, Materials Requirement Planning. Mas isso é um processo de 1960, é muito antigo. E além de ser antigo, o MRP ele não tem esse pensamento de horizonte de planejamento, inteligência de consolidação e granularidade da análise. Ele não tem essa inteligência no processo. O MRP ou ele vai para o detalhe, baseado numa ordem de produção, então você precisa esperar a ordem de produção para você poder processar o MRP. Então é um processo muito reativo e traz vários problemas. E por que eu falei do MRP aqui? Porque eu ia conectar com o planejamento de materiais. Quando você faz o planejamento de materiais com este pensamento de que todas as áreas estão conectadas,
pensando no H2G que eu falei, o seu resultado no planejamento de materiais ele é muito mais eficiente, ele é muito melhor.